trabalhou o tema de guardando o coração em tempos de prosperidade. Quando a gente, às vezes, quando a gente começa a prosperar, a gente se afasta de Deus, né? Se afasta do Senhor e deixa as riquezas invadir o coração, né? E termina se distanciando do Senhor. Pastor Moisés, na semana passada, trabalhou o coração, guardando o coração em tempos de dificuldades, né? E como a gente vê muitas pessoas que não guardam o seu coração pelas dificuldades da vida, né? Então, João Flavel está tratando sobre isso. E hoje nós vamos ver como guardar o coração em tempos de perseguição, né? Em tempos de adversidade. Nós vamos estar trabalhando nessa noite a terceira estação do livro, como falei, guardando o coração em tempos de perseguição. Eu quero fazer a leitura do texto. Não vamos comentar o texto, mas ele será útil lá próximo ao final do estudo. Romanos capítulo 8. Espero não ser muito cansativo para os irmãos, porque como é um livro que está sendo seguido, então eu vou estar lendo, né, e tentando transmitir, tentando passar aquilo que eu tenho entendido sobre a leitura. Não é uma leitura fácil também, porque, se não me falha a memória, é do inglês de 1800 e alguma coisa, não é isso, João? É de 1800 e alguma coisa, né? Então já é um inglês bem diferente do inglês de hoje. E pastor Jorge Noda, ele fala que ele sentiu um pouco de dificuldade para traduzir, né, devido a essa distância de época do inglês. Mas nós vamos também estar tentando trazer para os irmãos o que nós entendemos desse texto e dessa estação. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 28 apenas, 3 versículos. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós, pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero repetir apenas essa primeira parte do versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos a Tua palavra, Senhor Deus. Te peço, ó Deus amado, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos iluminando, esteja abrindo a nossa mente e o nosso coração, para entendermos, ó Deus, o que vai ser falado aqui, Senhor Deus, o que vai ser estudado aqui, Pai. Eu me coloco, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e misericórdia da Tua igreja. Que o Senhor me use com graça, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos ser bênçãos, Senhor Deus, canais de bênçãos, Senhor Deus, para a Tua igreja, Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. O João Flavel, ele começa essa estação dizendo assim: a terceira estação em que somos chamados a guardar o nosso coração de forma especial é durante tempos de perseguição. Quando a igreja, como um navio em que Cristo e os seus discípulos estão, é oprimida e está a ponto de perecer nas ondas da perseguição, então boas almas estão prontas para afundar e naufragar também sob as ondas dos seus próprios temores. Muitos ficam paralisados diante das tribulações da igreja. Enquanto eu estava lendo esse início, eu estava lembrando da passagem de Jesus, né? Lá, quando Jesus está passando o mar, quando Jesus fala para os seus discípulos: passemos para outra margem. E os discípulos entram no barco e começam a atravessar o barco, e a Bíblia diz que de repente o vento muda, de repente, né, o mar se agita e começa a dar com ímpeto
contra aquele barco. E uma das coisas interessantes que esse relato é que Jesus estava com eles no barco, mas diante da adversidade, diante da situação, diante da bravura, né, do mar, do vento, os discípulos começam a temer, os discípulos ficam com medo daquela situação, e eles perdem as suas forças, eles perdem o seu ânimo diante dessa situação. E isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes, quando nós passamos por tribulações, quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por perseguições, aí a gente acaba temendo pelas nossas vidas, temendo pelos nossos bens, temendo pelo nosso trabalho, e muitas vezes alguns caem em depressão, né? Ficam deprimidas porque não conseguem encarar essa situação. Então, João Fabiano está dizendo aqui que muitos ficam paralisados diante da tribulação. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Devemos vigiar para que isso também não nos aconteça, né? E a perca da Arca da Aliança custou a vida do profeta Eli. Israel vai para a batalha e ele perde a batalha. Depois eles vêm, pegam a Arca da Aliança, levam para o meio do arraial entre os guerreiros, né, e se alegram com aquela arca, porque está ali, a presença de Deus é representada ali através da arca, e há uma grande euforia entre o povo, e o exército fica feliz demais e gritam, e o exército inimigo teme. Eles ficam temendo porque eles ficam sabendo que a arca de Deus, a arca do Senhor, a arca da aliança, tinha chegado ao arraial. E eles dizem: agora a gente está perdido. Nós não sabemos o que eles fizeram, não sabemos o que o Deus deles fez ao rei do Egito, né, e como ele fez grandes sinais lá, e eles ficam atemorizados. Só que Israel estava em pecado. E o que acontece é que, se não me falha a memória, são os filisteus, né? Os filisteus que eles tomam a arca da aliança e a glória do Senhor é tomada. E quando o profeta Eli, ele fica sabendo que a arca do Senhor foi tomada, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Ele não morre quando sabe dos filhos, ele fica triste quando soube que os filhos morreram. Mas quando ele tem a notícia da arca da aliança, que a arca da aliança foi tomada, aí ele morre, ele cai para trás, quebra do pescoço e morre. E isso custa caro para a vida de Eli, né? Ele acaba perdendo a sua força, o seu ânimo por causa disso. Por outro lado, nós vemos por outro lado a inércia, né, de Jerusalém, quando os muros estão queimados, né, foram destruídos os muros de Jerusalém, e Jerusalém está arrasada, e Neemias, ele fica sabendo do que aconteceu, e Neemias, ele se entristece pela situação de Jerusalém. No capítulo 2, 22, e versículo 2, ele diz assim: o rei me disse: por que está triste o teu coração, o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. E ele diz: então temi sobremaneiramente. Neemias era copeiro do rei, e ele estava diante do rei, e ele não podia estar diante do rei com tristeza. Ele tinha que chegar diante do rei com alegria, sempre com o coração alegre, sempre com o rosto alegre. Mas a preocupação por Jerusalém, pela situação que Jerusalém se encontrava, foi tão terrível, tão forte na vida de Neemias, que ele se entristeceu. E quando ele se apresenta diante do rei com um semblante triste, ele está correndo risco de morte, né? Ele está correndo risco de o rei mandar matá-lo, por ele estar triste, mas o rei gostava muito dele. E o rei pergunta para ele por que ele estava triste. Por que está triste se você não está doente? Para o rei não existia motivos para que ele estivesse doente. E aí ele diz: então eu temi. Temeu por quê? Pela vida dele. Temeu porque ele realmente não poderia estar naquela situação.
Mas Deus foi com ele e o abençoou. E quando ele conta ao rei a sua situação, o rei manda que ele vá e reconstrua os muros de Jerusalém. Então, amados, nós temos que buscar conforto e abrigo nos braços de Deus. Temos que buscar consolo e conforto na presença de Deus. Mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a circunstâncias que nos abatem, nós devemos procurar, nós devemos nos animar no Senhor. Ele continua: mas como Deus permite, na verdade ordena que estejamos extremamente atentos às calamidades, e em tais dias Deus nos chama para lamentar e chorar. Então, Deus também está mostrando ali que, Deus, assim como Deus permite que a calamidade nos alcance, que a calamidade, que os dias difíceis nos alcance, que um dia mau chegue sobre nós, Deus permite que nós venhamos a lamentar e a chorar. Deus não vai estranhar, Deus não vai se irar conosco pelo fato de nós estarmos tristes ou estarmos chorando. O próprio Deus, lá em Isaías 22:12, ele fala: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, para prantear, para rapar a cabeça e cingir o cilício, ou vestir a túnica. Então Deus está dizendo que é o momento de Israel chorar. Há um momento de nós chorarmos na presença de Deus. Há um momento de derramarmos as nossas lágrimas diante de Deus. E quando nós derramamos as nossas lágrimas, e quando choramos diante de Deus, nós estamos colocando diante de Deus a nossa situação. Estamos colocando diante de Deus a nossa necessidade. Estamos colocando diante de Deus aquilo que está nos afligindo. Né? Então Deus, Ele entende isso e Ele aceita essa oração. Mas Ele também, severamente, Ele ameaça os insensíveis. Existem pessoas que não ficam sensíveis, não se compadecem do seu próximo, não se compadecem da igreja, não se compadecem da cidade, né? E eles se tornam insensíveis em meio a dificuldades que outros passam. E Deus, Ele não se agrada disso. E em Amós 6, versículo 1, Ele diz: ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Então ele está dizendo que tem pessoas que veem a situação, veem a calamidade, veem o problema do irmão, veem o problema da igreja. No entanto, elas estão inertes, elas estão como se nada tivesse acontecido. Elas não se doem com isso, elas não choram pela igreja, elas não choram pelos seus irmãos. A Bíblia diz: chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Mas esse momento aqui é um momento de chorar. Às vezes eu digo que as pessoas estão lendo texto diferente, né? Hoje, a situação que o mundo está, e infelizmente às vezes até entra no meio da nossa igreja, no meio da igreja, no meio de nós, é que as pessoas, ao invés de dizerem assim, chorai como os que choram, e se alegrar com os que se alegram, eles choram com os que se alegram, e se alegram com os que choram. Tem pessoas que estão assim, estão insensíveis. Quando a pessoa conta uma bênção, quando a pessoa conta uma vitória, a pessoa está lá do lado, e não sei não, e por que só ele que faz, só ele que tem direito, porque só ele que recebe bênção, não está se alegrando com o irmão. E por outro lado, aqueles que quando está contando um problema, contando uma dificuldade, aí o outro fica lá, bem feito, achei foi bom, está aí, merecia. Pessoas insensíveis, pessoas que não se compadecem com o próximo. E Deus está repreendendo, Deus repreende severamente aqueles que andam, né, insensivelmente, andam à sua vontade, olhando para o seu próprio umbigo, como diz o ditado. Ele não se agrada quando você também fica pensativo,
Lembre de Elias. Elias enfrenta 450 profetas de Baal. Ele enfrenta aqueles profetas, ele escarnece deles. E Deus dá a vitória a ele, desce com fogo ali, responde a oração dele com fogo. Ele mata os profetas. Depois ele foge com medo da ameaça de Jezabel, com medo da ameaça de uma mulher. Ele enfrenta 450 profetas e foge com medo da ameaça de uma mulher. E aí, lá em Reis 19:4, eles mostram que enquanto Elias está fugindo, ele fica embaixo de um zimbro e ele diz: basta, Senhor, basta, já chega, tira a minha vida, me leva, me mata também, tira logo a minha vida. Então Elias, ele se lamenta, porque ele está com medo. E o interessante é que ele foge com medo de Jezabel, porque Jezabel ameaçou matar ele, né? Ele foge com medo de morrer, mas depois pede para Deus matá-lo. Que incoerência, né? Eu estou fugindo para não morrer, mas estou pedindo a morte, então fique lá. Se você quer morrer, fique lá. Então Elias, João Favel está dizendo aqui que muitas vezes nós devemos não estar pensativos como Elias, que ficou embaixo do zimbro pedindo a morte. Às vezes a gente passa por situações tão angustiantes, irmãos, tão difícil, que a gente pede para morrer. Que a gente diz ao Senhor: Senhor, basta, não dá mais não. Me tira a minha vida, me leve. Meu irmão mais velho, ele estava muito enfermo, há poucos dias, estava internado. Ele tem lúpus, e o lúpus dele reage nas emoções. Ele não pode ter tristezas e nem pode ter alegria demais. Nem uma tristeza forte, nem uma alegria profunda, nem uma alegria intensa. Então esses dois motivos faz com que o lúpus dele, né, aflore. E a esposa dele estava em um bairro de Campina, e botaram a arma na cabeça dela e roubaram o carro, né, roubaram o carro deles. E ele passou a primeira semana aparentemente bem, mas o estado emocional dele foi piorando, né? Foi angustiando. O carro não apareceu, a esposa ainda meio traumatizada, e ele foi se angustiando com isso e terminou baixando no hospital. E as taxas dele baixaram tanto que os médicos já estavam só esperando ele morrer. Estavam só esperando a hora de dar o óbito dele. E ele, enquanto estava no hospital, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, já basta. Ou o Senhor me tira dessa situação, ou o Senhor me leva. Eu já estou pronto, eu já sou seu servo, eu já fiz o que tinha de fazer, eu já não tenho mais nada para realizar, né, já estou bem. Então, se o Senhor quiser, me leve, pode me levar logo, mas não me deixe mais ficar aqui enfermo, não me deixe mais ficar aqui causando tristeza para a minha família. E, irmãos, no outro dia, as taxas dele começaram a subir, começaram a melhorar. E os médicos ficaram espantados. O que houve? O que aconteceu? O que você tomou? Né? Os médicos começaram a perguntar às enfermeiras o que estava acontecendo, por que as taxas dele tinham melhorado tanto. Deus fez, Deus reverteu o quadro dele. Deus reverteu a situação dele. Veja que interessante, a maneira como ele pediu a morte foi diferente da maneira como Elias pediu a morte. A maneira como, às vezes, a gente em aflição pede a morte. Ele se colocou diante de Deus e disse: Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor me leve. Mas não era a vontade de Deus, e Deus está aí, Deus o sustentou. E esse mês ele estará fazendo 60 anos de idade, mais de 30 anos com o lúpus, mais de 30 anos com essa enfermidade, e o Senhor tem sustentado a vida dele. João Favel, ele fala algo aqui que me chama a atenção. Ele diz: você pode reclamar com Deus, mas você não pode reclamar de Deus. Interessante isso, né? Você pode reclamar com Deus, mas você não pode reclamar de Deus. Eu posso chegar diante de Deus e reclamar com Ele: Senhor, eu estou passando por essa situação. Senhor, eu estou passando por dificuldade. Senhor, eu posso contar a Deus a minha queixa.
Eu posso expor diante de Deus a minha situação, mas eu não posso reclamar de Deus. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, por que o Senhor permitiu? Senhor, por que o Senhor... Não, isso eu não posso fazer. Porque Deus é soberano. E Ele tem o controle sobre nossas vidas. E quando a gente diz que Ele tem o controle sobre nossas vidas, Ele tem o controle sobre tudo. Quer seja bom, quer seja ruim. Quer sejam coisas boas ou quer sejam coisas más. Deus está no controle. Nós não temos o direito de reclamar de Deus, mas mas podemos reclamar com Deus, colocar diante dele as nossas situações. E ele continua. Agora vamos analisar como corações sensíveis podem ser aliviados e fortalecidos quando sobrecarregados com a percepção das tribulações. Firme essa grande verdade em seu coração. Nenhuma tribulação cai sobre Sião ou sobre nós, senão aquela permitida pelo Deus de Sião, pelo seu Deus. Nenhuma tribulação vem sobre você, senão a tribulação que Deus permite. Ele não permite nada, senão aquilo que trará muito bem para o seu povo. Tanto na permissão de Deus, quanto na sua vontade, que ordena a um princípio de quietude e segurança. Então, quando Deus permite que sobrevenha sobre nós adversidades, quando Ele permite que venha sobre nós perseguições, Ele não está alheio a isso, Ele não está sem o domínio dessas coisas, Ele está no controle de todas essas coisas. A Bíblia diz que Deus não nos permite que venham tribulações ou provações sobre-humanas, ou seja, além das nossas forças. Se você está passando por uma tribulação, não pense que é demais, que você não aguenta mais, você vai suportar, e Deus vai dar até onde você suporta. Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece o quanto nós somos fortes. Às vezes a gente acha que não suporta mais. Senhor, eu não suporto mais. Deus, eu não suporto mais nem um dia, aí vem mais um ano. Deus, eu não suporto mais nem um dia, aí vem mais 10 anos. E a gente suportando lá, porque Deus sabe o quanto a gente suporta. Deus não nos dá além das nossas forças, e nós devemos nos alegrar com isso. Na hora da tribulação, eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, eu já passei por dificuldades, eu já passei por momentos difíceis, eu já passei por 2 anos de desemprego, 2 anos desempregado, e os filhos, pedindo o lanche da escola. E eu sei o que é passar por dificuldade, mas nós devemos, no momento mesmo em meio à dificuldade, nós devemos saber, ter a consciência de que Deus está no controle de nossas vidas, e que Deus está no controle dessa tribulação que você está passando, Deus está no controle dessa perseguição que você está passando. E aí a gente pode dizer assim como Paulo, mas ele foi perseguido e morreu. E Paulo fala que para Deus é preciosa a morte dos santos. Você morrer não é o fim das coisas não, irmão. Para o cristão, para nós, a morte não é o fim. A morte não é a pior coisa não. Para nós, a morte é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. A morte para nós é estarmos mais próximos de Deus. A morte para nós é estarmos diante da face do Todo-Poderoso. E a morte para Deus é preciosa. A nossa morte para Deus é preciosa. Então não devemos temer nem a morte, mas sermos gratos a Deus. Há poucos dias eu vi um vídeo de um rapaz que ele sofreu um acidente. Eu não lembro se foi um infarto ou se foi um acidente de trânsito. E os socorristas vieram, e socorreram ele, e ele estava morto. E eles reanimaram ele. Eles fizeram a massagem cardíaca, e ressuscitaram ele ali. E quando aqueles homens ressuscitaram, ele volta gritando. Ele volta, foi filmado na hora, e ele começa a gritar, e ele grita dando glória a Deus. Ele grita glorificando a Deus e dizendo como Ele é lindo, como Ele é lindo.
E aí quando ele vê que ressuscitou, ele fica com raiva. Eu voltei, não, eu queria estar lá. Se a gente pudesse perguntar quem morreu, se ele queria voltar, ele dizia, não, estou muito bem aqui, não quero voltar não. Mas a gente muitas vezes tem medo da morte. A gente tem medo de morrer, porque a gente muitas vezes ainda está apegado às coisas desse mundo. Então, amados, tanto na permissão de Deus, quanto na sua vontade, que ordena a princípio e quietude e segurança, Ele faz isso para que a gente confie nele. Lembre de Davi. Simei, né, está amaldiçoando Davi. Davi foge por causa de Absalão. Ele está fugindo de Absalão, com ele vem uma comitiva, e Simei começa a jogar pedra dele, começa a apedrejar Davi, jogando pedra dele, e amaldiçoando ele, amaldiçoando aquela comitiva, e dizendo que ele estava passando aquilo por causa de Saul, porque ele tinha tomado o reino de Saul, que Deus estava dando a ele agora paga, né? E os seus soldados vão lá e dizem assim, quem é esse que está insultando o rei? E vão lá querendo matar ele, e Davi diz, não, deixa ele em paz, porque pode ser que Deus tenha ordenado a ele que me amaldiçoe. Então veja como Davi aceita aquelas maldições que está sendo lançada para ele, e ele coloca assim, se é Deus que está mandando ele amaldiçoar, então deixa. E se você for lançar mão dele, você está se levantando contra Deus. Mas se não for de Deus, né, tudo bem. E às vezes a gente quer tomar as rédeas, às vezes a gente quer tomar as dores, às vezes a gente quer rebater, né? Às vezes a gente quer enfrentar, mas tem horas que a gente deve baixar a cabeça, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Em João 19:11, Pilatos diz a Jesus, ele interroga Jesus e Jesus não responde nada. Não diz nada para ele, e ele pergunta a Jesus, você não sabe que eu tenho poder para matar você, para lhe soltar e para te crucificar? E Jesus olha para ele e diz, nenhum poder você teria sobre mim, se do alto não lhe fosse dado. Então, se alguém está vindo contra você, se alguém está perseguindo você, é porque Deus está permitindo essa perseguição. E isso é para provar você, isso é para fortalecer você, isso é para colocar você diante de Deus, para aproximar você mais ainda de Deus. Então, aceite essa tribulação, aceite essa perseguição, mas coloque diante de Deus, né? Não tente enfrentar com suas próprias forças, não tente reagir, certo? Mas coloque diante de Deus com fé. Isso devia acalmar o nosso coração, saber que foi Deus quem permitiu o que aconteceu dentro da sua vontade, saber que Deus permitiu que nos sobreviesse problemas e dificuldades, isso deve aquietar o nosso coração, né? Tendo essa consciência de que foi Deus quem fez. Essa convicção foi essa convicção que aquietou o coração de Jó, de Eli, de Davi, de Ezequias. Foi essa confiança em Deus, saber que o Senhor era suficiente. Ele fez o suficiente, né, sobre nós. Que seja do agrado que um dia de tribulação, perseguição e perplexidade venha sobre o seu povo, e que os ímpios devorem o homem, e que é mais justo do que ele. Ainda que tudo isso aconteça, quem somos nós para discutirmos com Deus? Ainda que venham perturbações, ainda que venham perseguições, ainda que venham tribulações, ainda que o injusto, né, o ímpio se levante contra o justo, ainda que todas essas coisas venham, aí o João Flavel pergunta, quem somos nós para discutirmos com Deus? Deus pode fazer conosco o que Ele quiser, e Ele não precisa do nosso consentimento. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus,
Ele está com as nossas vidas em suas mãos. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Quanto mais refletimos sobre a verdade de que a permissão de Deus realmente propicia, no final, o bem do seu povo, mais nossos corações se acalmam e se aquietam diante da tribulação. Então a gente tem que ter isso em mente. Nós temos que ter a convicção de que toda essa permissão de Deus, dessas tribulações, elas vêm para que, ou melhor, termos a consciência de que Deus está no controle, e isso deve acalmar o nosso coração, deve trazer paz para o nosso coração. O que foi que Jó disse? Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Em meio ao sofrimento de Jó, em meio a toda angústia, em meio a toda tribulação, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará por fim. Devemos confiar em Deus, devemos colocar essa confiança nele. Os inimigos levam os mais piedosos, os inimigos levam os mais piedosos e frutíferos para o cativeiro. Deus os envia para lá, para o seu próprio bem. Jeremias 24, 5 diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Deus está dizendo que foi Ele que enviou os exilados de Judá para a terra dos caldeus, né? Que eles foram levados cativos. Deus está dizendo: foi eu que fiz isso, fui eu quem encaminhei eles para lá. Deus toma a Assíria como um cajado para golpear com ele o seu povo. E esses golpes são intencionais, mas o propósito disso é que Deus possa completar toda a sua obra no Monte Sião. Quando Deus usa, né, o ímpio para punir o seu povo, para disciplinar o seu povo, Ele faz isso com um propósito. Veja só, em Isaías 40, acho que é 40 ou 41, ele chama o rei Ciro de meu servo. Ciro é o rei da Pérsia, né? Não é do povo de Deus, mas Deus chama ele de meu servo. Por quê? Porque Ciro está servindo aos propósitos de Deus. Ciro está sendo servo de Deus, fazendo aquilo que Deus tem em mente para o seu povo, para disciplinar o seu povo. Então, Deus usa, né, as calamidades, Deus usa os ímpios, Deus usa muitas vezes coisas, aflições, para disciplinar seu povo. Mas nem toda tribulação que nós passamos é disciplina de Deus. Nem toda aflição que passamos é Deus nos disciplinando. E aí às vezes a gente pensa que se eu andar certinho, se eu andar bem, se eu andar dentro da vontade de Deus, fazendo tudo o que Deus quer, nenhum mal vai me acontecer. É engano isso. É um engano. Veja o que aconteceu com Jó. Como podemos imaginar que Deus, em toda a sua sabedoria, possa deixar os seus planos ser frustrados? Lembra de Jó? O que aconteceu? Quem era Jó? A Bíblia diz que Jó, o próprio Deus, dá o testemunho a Satanás. É o próprio Deus falando, dizendo: não há na terra homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Jó era um homem íntegro, reto, temente. Então ele não poderia passar por aflições. Ele não poderia ou não deveria passar por situações difíceis, né? Se nós entendermos que se eu for fiel, eu não vou passar por tribulação. Não se engane, mesmo as pessoas mais fiéis podem passar por tribulação. Só que essa tribulação não é uma disciplina, não é um castigo. E eu coloco a palavra castigo entre aspas. Não é uma disciplina de Deus sobre você,
Muitas vezes nós somos fiéis a Deus e passamos por tribulações para nos achegarmos mais a Ele, para buscarmos ainda mais a Ele. No final de tudo, Jó diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó reconhece os planos de Deus. Jó reconhece que mesmo em meio a toda a aflição dele, mesmo em meio a toda a tribulação dele, os planos de Deus não podem ser frustrados. E lá no final ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então essa tribulação, esses problemas que Jó passou, foi para que ele se chegasse ainda mais a Deus, para que os seus olhos, porque vejam bem, Deus estava vendo Jó, Deus contemplava Jó, e a palavra de Deus para Satanás sobre Jó é que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Porém Jó não via a Deus como via antes. E aí no final ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar. Apesar desse testemunho de Deus, Jó está dizendo: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois dessas tribulações, depois dessas aflições, agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem, meus olhos te veem na adversidade, os teus olhos me veem na angústia, os meus olhos te veem no momento difícil, no momento de tribulação, os meus olhos estão te vendo agora. E Jó fala isso, se não me falha a memória, antes de Deus mudar o estado dele. Porque o estado de Jó só é mudado depois que ele ora pelos seus amigos. Precisamos fazer como Jó, sabendo que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus tem um plano para você, esse plano não pode ser frustrado. Se Deus tem algo para você, não vai... Quando Jesus falou com os discípulos e disse: passemos para a outra margem, ele apenas disse aos discípulos que deveriam passar para o outro lado, mas ele não disse que ia ter tribulação, ele não disse que o mar ia ficar revolto, ele não disse que ia ser na bonança, ele não disse que ia ser uma travessia fácil, ele não disse nada disso, mas a ordem dele era que eles iam chegar aonde? Do outro lado. Eles iriam chegar do outro lado, com tempestades, sem tempestades, eles iriam chegar do outro lado. Então creia, se Deus tem uma promessa para a sua vida, se Deus tem algo para fazer através de você, e Ele prometeu, pode acontecer o que acontecer, vai se cumprir. E o que acontecer pode ser para te fortalecer, para você chegar lá. Amém? Como Lutero falou, eu falo para você, João Flavel diz, como Lutero falou, eu falo para você: deixe a infinita sabedoria, poder e amor fazer o seu trabalho. Deixe a infinita sabedoria, poder e amor fazer o seu trabalho. Quem é? Deus. Deixe Deus fazer o seu trabalho. Deixe Ele trabalhar, né? Os nossos irmãos pentecostais dizem: deixa Deus trabalhar. É desse jeito. Deixa Ele trabalhar. Confia nele. Ao ver a igreja em sofrimento e perseguição, medite nessa verdade. Não importa por quantas tribulações ela tenha que passar, o seu rei está presente no meio dela. Não importa quantas tribulações nós temos que passar como igreja, perseguições, lutas, privações, não importa, Deus está no meio dela. O próprio Jesus prometeu: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não, estou. Jesus ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todas as épocas. Então Ele diz: aonde estiverem 2 reunidos em meu nome, eu estou. Nós estaremos, mas Ele está presente. E Ele disse, antes de ser assunto aos céus: eis que estou convosco, novamente, eis que estou convosco todos os dias. Não é estarei convosco todos os dias, mas Ele diz: eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está com a sua igreja, não importa o que a sua igreja passe, Ele está conosco, Ele está aqui. Os inimigos da igreja são muitos e poderosos, sem dúvida. Contudo, a verdade que elevou os corações de Caleb e Josué tem a mesma força que tinha agora. Deus está conosco, Ele vai nos dar a vitória. E se a vitória não for aqui, é lá. A nossa vitória não está limitada à nossa vida. A nossa vitória está limitada a Deus. E ela será consumada da glória eterna. Cristo consumou da cruz para nós. E ela será consumada para nós quando nós chegarmos lá. Amém? O Senhor está conosco. Caleb e Josué, quando eles apresentam o relatório, e os espias, os outros 10 espias dizem, não, lá a terra é boa realmente, a terra tem bons frutos, é fértil, mas são homens que estão lá, são gigantes, são homens de guerra, e a gente não tem condição de ir para lá não, a gente não tem condição de tomar a terra não. Mas Caleb e Josué, eles dizem, o Senhor está conosco, não os temais. Não temam eles, não temam os gigantes, não temam as dificuldades, não temam os problemas, não temam porque o Senhor está conosco. Façamos disso, irmãos, desse texto, o nosso lema. Deus está conosco, Deus está com você, confie nele. Almas encorajadas não é o Senhor, muito mais do que todos os inimigos. Devemos nos encorajar, não é o Senhor, muito mais do que todos os nossos inimigos. Quando Eliseu está cercado, né, por aquele grande exército, Geadi chega diante dele e diz, meu pai, carros e cavaleiros, ó Senhor, olha quantos o exército que vem sobre nós, e Eli disse para ele, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os que estão conosco são muito mais do que os que estão com eles. Deus está conosco. Em um outro momento, um grande exército que estava para invadir Israel. Israel estava presa, né? E o rei da Assíria diz lá a eles, olha, vocês não confiem nas palavras do rei de vocês, que diz que o Deus vai fazer, que Deus vai mudar, porque os deuses dos outros povos não puderam com o nosso exército, eles não puderam conosco, então nós vamos entrar aí, nós vamos arrebentar com tudo, nós vamos pegar vocês. E o que é que Deus faz? Deus faz com que o barulho, o caminhar de 4 homens leprosos soem no arraial do inimigo como se fosse uma multidão. Eles estão na porta do castelo e eles dizem assim, se a gente ficar aqui fora a gente vai morrer de fome, a gente vai morrer, se entrar a gente não pode porque a gente é leproso, eles não vão deixar, então vamos para o arraial dos filisteus, vamos para o arraial do inimigo, se ele nos matar, matou, e se eles nos derem comida, a gente come. E quando eles vão se aproximando, eles encontram espadas e escudos e roupa, tudo espalhado, o povo correu, o povo fugiu com medo. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que os exércitos do inimigo. E Deus fez uma proeza muito grande, Deus fez um livramento muito grande a Israel naquele dia. Lembre que Paulo diz, lá em Romanos 8:31, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dar uma pausa aqui em João Flavel e pegar aqui Paulo. O que é que Paulo fala sobre isso, sobre as perseguições? Voltando ao texto que nós lemos no início, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que amam com sinceridade a Deus.
Aí depois Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está falando das tribulações, das perseguições. Quem pode ser contra nós se Deus é conosco? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, foi Ele quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode? E assim a gente pode guardar o nosso coração, crendo nisso, crendo nessa palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor dele. Nada pode se levantar contra nós, pode nos vencer, né? Então nós devemos guardar isso no nosso coração, crer que o Senhor está conosco e que nada do que o mundo pode vir sobre nós pode nos afastar do amor de Deus. Reflita nas grandes vantagens que o povo de Deus obtém ao passar por aflições. O povo de Deus, quando passa por aflições, ele tem grandes vantagens. Se tribulação e aflição realmente cooperam para o bem da igreja, então seu desânimo não somente é irracional, mas revela ingratidão. De fato, se você mede a felicidade da igreja por seu conforto, beleza e prosperidade, então momentos de tribulação vão parecer maus para você. Se pelo contrário, você reconhece que a glória da igreja consiste em sua humildade, fé, paciência e esperança da glória, então nada pode contribuir mais para o bem da igreja do que passar por aflição. O período que a igreja mais cresceu foi no período de perseguições. O tempo em que a igreja mais cresceu foi quando as perseguições vieram. Então a gente deve entender que as tribulações e as aflições da vida que vem sobre a igreja, ela traz um bem para a igreja, ela é uma vantagem para a igreja. Quando nós não passamos por tribulações, irmãos, quando nós não passamos por aflições, a gente se aquieta, a gente se acomoda, a gente não reage, não é? E aí a gente fica na inércia. E muitas vezes, para nós sairmos da inércia, Deus permite que venham as tribulações. Deus permite para poder a gente buscar a sua face. Quando nos vemos na pobreza e aflição, então aprendemos a confiar no nome do Senhor. Muitas vezes a gente só busca a Deus quando está passando por situações difíceis. Sofonias 3,12 diz: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Um povo modesto e humilde, um povo que aceita as decisões de Deus, o que Deus está trazendo sobre ele. O que vocês dizem, meus irmãos? Não é melhor para nós cristãos sermos privados do amor e dos prazeres da vaidade e armadilhas das coisas deste mundo? O que nós podemos desejar mais intensamente do que sermos vivificados e motivados a buscar a esperança celestial? O que poderia ser melhor do que conhecermos
melhor o nosso coração, sermos ensinados a orar mais fervorosa, frequente e espiritualmente. Buscarmos e ansiarmos pelo descanso do porvir mais ardente, ou mais ardentemente. Se tudo isso é para o nosso proveito, a experiência nos ensina que nada em nossa vida produz esses frutos abençoados, senão momentos de aflição. Então nós devemos também buscar, quando a gente passa por aflições, quando a gente passa por dificuldades, então a gente busca a Deus mais fervorosamente, com mais intensidade, com mais espiritualidade. Nós buscamos a Deus com toda a nossa força, não é verdade? Quando a gente está tudo bem, quando a conta bancária está boa, quando está com trabalho, quando não tem, está todo mundo com saúde, a gente ora, mas a gente não ora intenso. A gente louva, mas a gente louva meio desatento. Mas quando a gente está passando por provações, quando a gente está passando por perseguições, quando a gente está passando por enfermidade, a gente se dobra diante de Deus com mais angústia, com mais sentimento, com mais sinceridade, com mais humildade. A gente se prostra diante de Deus, a gente se esparrama, né, como dizemos aqui no Nordeste, com mais fervor. Então as tribulações que nos vêm é para isso, para que a gente ore com mais intensidade, que a gente busque a Deus mais incessantemente. Não permita que você deixe de valorizar tantas preciosas misericórdias que o povo de Deus experimenta no meio de todas as suas tribulações. Não permita não permita que você deixe de valorizar. Não se desmotive. É uma pena quando as lágrimas que derramamos por causa das tribulações deixam nossos olhos embaçados e até cegos, não permitindo que vejamos todas as bênçãos que recebemos das mãos de Deus, exatamente através do sofrimento. Quanto consolo recebemos quando conseguimos ver. Eu não estou nem pensando na dádiva da vida, nem no conforto material, diz João Flavel. Mas o que dizer do perdão dos pecados, da salvação em Cristo, da aliança da promessa, da eternidade, da felicidade, da presença de Deus, depois que nossos poucos dias aqui se terminarem? Como então nos deixaríamos abater por qualquer sofrimento temporal, ou ficaríamos preocupados com o desprezo dos homens e com a perda de coisas tão insignificantes? Todas essas coisas são muito boas, todas essas coisas são confortáveis, mas elas passam. A Bíblia diz que a glória do mundo passa, a concupiscência, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí às vezes a gente fica preocupado porque alguém não deu moral a gente, né? Não deu atenção a gente, quando a gente nem percebeu que nós estávamos ali, a gente fica triste. Meu irmão, se alegre com a sua salvação, com o perdão dos seus pecados. João Flavel está dizendo isso aqui é mais importante para a gente, isso aqui é motivo de nós nos alegrarmos. Eu costumo, quando faço alguma coisa para alguém e a pessoa diz assim, Deus te abençoe, eu sempre digo isso, Ele já me abençoou. Ele já me abençoou. E Paulo, ele escreve, acho que é o capítulo 11, que ele diz assim, quem primeiro deu a ele, para que ele lhe restitua? Então, a igreja, a doutrina da prosperidade é dê para receber, mas a doutrina de Deus é, você está dando, porque Ele te deu primeiro. Quem primeiro deu a Ele, para que Ele lhe restitua? Mas é claro que quanto mais a gente dá, Deus continua nos abençoando, mas Ele está nos dando, não porque nós damos primeiro, mas porque Ele deu primeiro, porque eu só posso dar aquilo que Ele me deu. Eu não posso dizimar, se Ele não me deu emprego, se Ele não abriu a porta de emprego para mim, se Ele não me deu um salário. Eu não posso ofertar, se Ele não abriu essa porta.
Mas se Deus abriu a porta do emprego, se Deus me deu condição de receber, então eu estou agora devolvendo. Então se alegre, muito mais pelo perdão dos seus pecados, pela salvação em Cristo, pela aliança da promessa que Deus fez conosco. Uma aliança inquebrável. Essa aliança não pode ser quebrada, não pode ser rompida, porque ela foi feita com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Foi assim que ele instituiu a Santa Ceia. Ele quebrou, ele partiu, ele extinguiu a velha aliança. Qual era a velha aliança? A Páscoa. A Páscoa era a velha aliança que Deus tinha com Israel. Israel celebrava a Páscoa relembrando que tinha sido liberto do cativeiro, do físico. Mas agora Jesus traz uma nova aliança. Eis que vos trago uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A libertação dos nossos pecados, a libertação da nossa vida espiritual, da escravidão espiritual. Essa é a nova aliança, é o sentido da Santa Ceia, é a libertação dos nossos pecados. Então, quando eu tomo a ceia, eu não apenas lembro de que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas eu lembro de quem eu era e de quem eu sou agora. Por quê? Por causa do sacrifício dele, por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Quando eu tomo a ceia, eu estou me lembrando de quem eu era e de quem eu sou, para onde eu ia e para onde eu vou agora, por causa do mérito de Cristo, por causa dessa nova aliança que Deus fez conosco. Então agora as tribulações, elas não podem me atormentar, as tribulações não podem me trazer medo, as tribulações não podem ter influências negativas sobre mim. Eu tenho que olhar pelos olhos da fé. Eu tenho que lembrar, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E Tiago, ele fala também algo interessante, ele diz assim que vai passar, essas coisas irão passar. Então nós devemos confiar no Senhor. Creia nisto. Não importa o quão profunda a igreja seja mergulhada nas águas da adversidade, ela vai emergir novamente, ela vai subir novamente. Não tema, tão certo como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, apesar do selo e a vigilância que estava sobre o túmulo, também a igreja vai de se erguer acima de todas as suas tribulações. Não queira sepultar a igreja, ela não está morta. Cristo pode testá-la, mas Ele não vai destruí-la. Ele testa a sua igreja, mas Ele não destrói, porque o que Ele quer é que a igreja cresça. Por fim, encontre consolo em sua própria tribulação. Procure consolo das suas tribulações. O apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Que ele sabe estar contente em todos os momentos. Ele sabe estar contente em meio às tribulações, né? Em tudo você está contente. E ele fala uma relação de coisas que ele passou, de dificuldades, de perseguição, perigo de estrada, de assaltos, de morte, de naufrágio, de fome, de escassez. Ele fala uma lista enorme. E ele diz assim no final: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está contemplando a glória, ele está contemplando lá na frente, ele não está olhando aqui as dificuldades do momento, ele está olhando lá para frente. E eu quero encerrar com Paulo novamente, 2 Coríntios 4, e eu peço a você que abra e acompanhe essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Preste atenção nesse versículo. Preste atenção. Paulo está dizendo à igreja de Coríntios:
a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo troca leve por peso. Ele troca tribulação por glória. E ele troca momentânea por eterna. Então ele está dizendo que as tribulações são momentâneas e são leves, são maneiras. Por mais que você ache que seja pesada, elas são momentâneas e elas são leves. Mas a glória que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que servem, elas têm um peso eterno. Isso é motivo de nos alegrarmos, irmãos. Sabermos que as tribulações que nos vêm, elas são limitadas, elas são leves e momentâneas, mas elas apontam para nós a glória do Deus eterno. E ele diz, acima de toda comparação, não pode ser, nada pode se comparar a isto. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a guardar os nossos corações em tempos de tribulações, em tempos de perseguições. Amém? Eu quero convidar o presbítero Edilson